Você já viu uma peça simples ficar com uma cara muito mais sofisticada só por causa dos botões? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer botão bombê encapado no Balancim Cardenas. É um acabamento pequeno, mas que muda completamente a cara de casacos, blazers, calças e vestidos. Se você sempre teve dúvida de qual tecido pode utilizar para fazer um botão encapado, qual o tamanho do tecido cortar e como fazer o encaixe correto da matriz, fica aqui nesse vídeo que você vai aprender tudo isso comigo. E me conta aqui nos comentários, você gosta mais de utilizar botões prontos ou de encapar os seus próprios botões? Antes da gente colocar a mão na massa, eu vou te falar um pouquinho porque eu gosto tanto dos botões encapados. Muita gente acha que o botão é só mais um detalhe, um mero aviamento, mas na verdade, ele é a parte principal da sua peça. O botão certo pode elevar a sua peça e deixar ela com uma cara muito mais elegante, e o botão errado pode deixar a sua peça com cara de barata e mal costurada. O botão encapado, para mim, é um dos aviamentos mais finos. Ele tem a característica de, se feito no mesmo tecido da peça, integrar completamente a peça e deixar o destaque principal para elementos que você quer. Por exemplo, nessa blusa que eu estou usando, o botão encapado, ele ficou aqui bem discreto, bem sutil na blusa e deixou o destaque para as partes que eu queria, que eram as pregas e o babado. Aliás, já me conta aqui nos comentários, você prefere um botão que fique bem sutil na peça ou um botão que se destaque? Para mim, vai depender muito da peça que eu estou fazendo e da proposta onde eu quero usar. Para fazer um botão encapado, a gente precisa de bem pouca coisa. Do tecido entretelado, da base do botão, que é essa aqui, que tem o pezinho e a parte de metal que a gente vai encapar. De uma matriz específica para o botão e do balancim. Uma dúvida muito comum é, será que qualquer tecido vai funcionar para fazer botão encapado? Na verdade, é que na teoria sim. Desde que você entretele o tecido, praticamente todos os tecidos você consegue encapar. Mas existem alguns detalhes que vão fazer diferença. Geralmente os tecidos planos, sem elastano e com a trama bem fechada, são melhores, porque quando a gente prensa o botão aqui na matriz, a trama abre um pouco, mesmo entretelado. E quando a trama não é muito fechada, como acontece em alguns tipos de tweed, por exemplo, pode ser que a gente passe a ver esse fundo aqui metálico do botão. E aí o acabamento não fica legal. Tecidos muito grossos também fica bem mais difícil de fazer o botão. Então eu não gosto de utilizar, o acabamento não fica tão legal e muitas vezes o botão não fica tão bem encaixado. Então se você está começando ou se quer ter certeza do resultado, escolha um tecido plano com a trama mais fechada, como um tricoline, até um tweed de trama bem mais fechada vai funcionar bem. É claro que a gente não pode esquecer de entretelar o tecido antes de fazer o nosso botão. A entretela ela vai dar mais estabilidade para o tecido, não vai deixar a trama abrir tanto na hora que a gente fizer a pressão aqui no balancim e vai garantir que o tecido fique mais uniforme no seu botão. Então agora eu vou te mostrar na mesa como eu encapo o meu botão. Para fazer os botões de hoje eu vou utilizar bem pouca coisa. A primeira coisa que nós precisamos é de um pedaço de tecido entretelado. Esse tecido meu aqui era muito fino, então eu apliquei a entretela 2 vezes e utilizei aqui a entretela de malha. Vamos precisar do balancim Cardenas, da matriz específica para o botão. A matriz vem com essas 4 partes aqui. E o botão, que é a parte de cima de metal que nós vamos encapar. E a parte de plástico que vai embaixo aqui do nosso botão. Nós vamos precisar também de uma caneta fantasminha e uma tesoura. Se você está começando agora, não se preocupe, porque depois que você entende a lógica para um tamanho,
O processo é o mesmo para qualquer outro tamanho de botão que você for encapar. Depois de ter o tecido entretelado, a segunda parte para encapar o seu botão é cortar. Eu gosto de fazer um gabaritozinho de papel que eu uso sempre e guardo junto com as minhas matrizes. E esse gabarito nada mais é do que mais ou menos um círculo meio centímetro maior do que o meu botão. Eu vou cortar um círculo com uma margem de meio centímetro aqui em volta de todo o botão. Então agora, para fazer o meu botão, eu vou riscar. E nós vamos cortar aqui esses círculos que nós riscamos. Então, eu tô aqui com os meus círculos cortados já. E nós vamos para a montagem. Primeiro eu vou montar aqui a minha matriz. Então, eu vou colocar essa parte menor na parte mais larga. Veja aqui, ó, que ela tem um encaixe para ela. Dessa forma. Vou colocar esta aqui no meio. E esta aqui por dentro. Desta forma. Então, agora, para regular, eu tô aqui com a minha matriz montada. Vou posicionar ela e vou descer o meu balancinho até ele encostar aqui na matriz, sem pressionar, só encostar. E aqui, ó, nós vamos girar até dar esse barulho. Vou fazer novamente aqui para vocês ouvirem. Ouviram o barulho? Então, quer dizer que aqui, ó, já tá na pressão ideal pra gente poder fechar o nosso botão. Mais do que isso, vai deformar o botão. Então, eu posso soltar aqui e pegar a minha matriz. Agora, então, chegou a hora da gente colocar o botão. Então, aqui, ó, já tô com essa parte pequena montada dentro da grande aqui. Tem uma parte abaulada, ela fica aqui pra cima mesmo. E nós vamos pegar a parte metálica do botão e colocar no avesso do tecido, bem centralizado. E vamos colocar ela aqui. Então, a gente organiza para o tecido ficar bem distribuído. E eu gosto de pegar essa partezinha aqui só para colocar o botão lá para dentro. Então, ó, o nosso botão fica encaixadinho lá dentro dessa forma. E agora, a gente vem com essa parte aqui, girando levemente, ó, só para que todo o tecido fique dentro dela. Vejam aqui, ó, que o meu tecido, ele entrou aqui todo para dentro dessa parte. E a gente vai, então, colocar o pezinho aqui do nosso botão. E, por fim, colocar a última parte aqui. Com a matriz montada, nós vamos colocar no nosso balancinho que já está regulado. E vamos fazer uma leve pressão. E agora, ó, o nosso botão fica prontinho. Veja, ó, que não sai nenhum tecido, ele fica bem encaixadinho, não tem excesso de tecido, e aqui também, ó, ele fica bem arredondado, sem criar quinazinhas aqui, nessa parte do botão, que quer dizer que a pressão tá certa. E é simples assim encapar um botão. Viu como é fácil encapar um botão? O problema maior dessa técnica é o custo, porque cada tamanho de botão exige uma matriz específica.
E geralmente a gente não consegue comprar os botões avulsos, então a gente precisa comprar uma caixa com 100 botões, todos do mesmo tamanho, e a matriz, ela costuma ser bem cara, entre 200 a 300 reais. Então é um investimento que você tem que pensar bem se vale a pena você fazer para o seu ateliê. O que eu fiz aqui no meu ateliê, que eu costuro só para mim, é escolher 2 a 3 tamanhos que eu vou utilizar mais, pensar nas peças que eu gosto mais de costurar, qual a média dos tamanhos de vista que eu utilizo, escolher estes tamanhos e comprar. Eu utilizo aqui mais o tamanho 24, o 15 e tenho alguns do tamanho 11. Com esses 3 tamanhos eu consigo fazer casacos maiores, com botões maiores, consigo fazer camisas, que geralmente a gente utiliza esse botão de 1,5, e consigo, com os menores, fazer os vestidos mais delicados. Agora, se você quer começar com uma matriz, comece pela do tamanho 15, você vai conseguir colocar botões em praticamente todas as suas camisas. E depois que a gente entende bem o processo de como encapar botão, vira uma daquelas habilidades que a gente quer utilizar em quase toda peça. Curta esse vídeo se ele te ajudou, para que ele possa chegar para mais costureiras que querem também aprender essa técnica. E aproveite para se inscrever no canal, toda semana posto aqui dicas para te ajudar a evoluir na costura. E me conta aqui nos comentários, qual a próxima peça que você gostaria de fazer com botão encapado? Aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é, com intenção, clareza e beleza no processo. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.